Imagine a cena. Um livro que atravessa impérios, reis, exílios, perseguições, fogueiras, prisões e ainda assim sobrevive, não apenas intacto, mas mais vivo do que nunca. Esse livro é a Bíblia. Ela não nasceu pronta. Não foi escrita em um único dia ou por um único autor. Ela foi sendo revelada pouco a pouco, como peças de um grande quebra-cabeça que só encontrou seu quadro completo ao longo de séculos de história. Hoje, você pode abrir um aplicativo no celular e ler a Bíblia em segundos. Mas será que você já pensou? Como esse livro chegou até aqui? Quem escreveu a Bíblia? Quem decidiu quais livros entrariam nela? Como ela foi preservada? E por que podemos confiar no que lemos hoje? Neste vídeo, nós vamos percorrer juntos uma das histórias mais fascinantes da humanidade, a jornada da Bíblia desde os tempos antigos até o presente. A Bíblia começou com homens comuns, mas guiados por um Deus extraordinário. Os textos mais antigos do Antigo Testamento datam de cerca de 1500 A.C., com Moisés escrevendo a lei no deserto. Do outro lado da história, João escreveu o Apocalipse por volta do ano 90 D.C. Isso significa que a Bíblia levou aproximadamente 1,6 anos para ser concluída, e não foi escrita em apenas um lugar. Temos escritos vindos do Egito, do deserto do Sinai, de Israel, da Mesopotâmia, de Roma, da Grécia e até da ilha de Patmos. As línguas também variaram. Hebraico para o Antigo Testamento, aramaico em alguns trechos, grego no Novo Testamento. E, apesar da diversidade de autores, épocas e culturas, a mensagem é coesa: Deus redimindo o homem. Isso por si só já é um milagre. Mas como esses escritos sobreviveram por séculos? Os judeus tinham uma reverência impressionante. Os escribas contavam cada letra, e se houvesse erro, descartavam o pergaminho inteiro. Esse zelo explica por que o texto chegou até nós praticamente inalterado. A prova disso veio em 1947, com os manuscritos do Mar Morto. Dentro de cavernas foram encontrados rolos de mais de 2000 anos contendo livros do Antigo Testamento. Ao serem comparados com nossas Bíblias modernas, a precisão era quase absoluta. Já o Novo Testamento foi copiado e espalhado rapidamente. Por isso, temos milhares de manuscritos em grego, latim e outras línguas. Para efeito de comparação, obras famosas da antiguidade, como os escritos de Platão, têm menos de 10 cópias preservadas. O Novo Testamento tem mais de 5,8. Isso faz da Bíblia o livro mais bem documentado da história. Outro ponto essencial: quem decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? No Antigo Testamento, os judeus já reconheciam os livros inspirados. Jesus mesmo cita a lei, os profetas e os salmos como escritura. No Novo Testamento, os escritos começaram a circular entre as igrejas. Aos poucos, a comunidade cristã reconheceu quais textos vinham de apóstolos e testemunhas oculares de Cristo. Concílios como o de Hipona 393 e Cartago 397 apenas confirmaram aquilo que as igrejas já praticavam: os 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. Isso significa que o cânon não foi inventado por líderes religiosos, mas reconhecido como inspirado desde cedo. A tradução da Bíblia é, sem dúvida, um dos maiores marcos na história do cristianismo. Não foi apenas um ato linguístico, mas um movimento revolucionário que democratizou o acesso à palavra de Deus. Cada nova tradução representou uma ponte, conectando a revelação divina ao coração e à mente do povo comum, que antes dependia de uma elite religiosa para interpretar as Escrituras. A jornada da Bíblia através das línguas começou muito antes de Cristo e continuou por milênios. 3 marcos se destacam como cruciais. A primeira grande tradução foi a Septuaginta, LXX, uma versão do Antigo Testamento hebraico para o grego.
realizada por volta do século III a.C., ela foi fundamental para a dispersão do judaísmo no mundo helenístico e, mais tarde, para a expansão do cristianismo. A Septuaginta era a versão das Escrituras mais usada na época de Jesus e pelos apóstolos, servindo como base para muitas citações do Antigo Testamento no Novo. Ela não apenas tornou os textos sagrados acessíveis, mas também ajudou a moldar a linguagem teológica do cristianismo primitivo. No século IV, o monge e erudito Jerônimo dedicou sua vida a uma nova tradução, a Vulgata Latina. Ele partiu dos textos originais hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo, para criar uma versão que se tornaria a Vulgata comum para o povo de fala latina. A Vulgata dominou a Igreja Católica por mais de 1000 anos, tornando-se a Bíblia padrão do mundo ocidental. Sua precisão e a autoridade de Jerônimo a estabeleceram como uma referência inquestionável por séculos. A Reforma Protestante, no século XVI, foi impulsionada pela convicção de que a palavra de Deus deveria ser acessível a todos. Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, desafiou a autoridade da Vulgata e da Igreja. Sua tradução não só permitiu que o povo alemão lesse as Escrituras por si mesmo, mas também unificou a língua alemã. No mesmo espírito, o missionário e tradutor João Ferreira de Almeida dedicou sua vida a traduzir a Bíblia para o português. Seu trabalho monumental, iniciado no século XVII, tornou a Bíblia disponível para milhões de falantes de português, impactando a vida espiritual e cultural de gerações. Cada um desses marcos representou um gigantesco salto, removendo barreiras e aproximando as pessoas da revelação divina. A tradução da Bíblia não foi apenas um avanço linguístico, mas um catalisador para a liberdade espiritual, permitindo que a mensagem de salvação ressoasse em cada canto do mundo, a palavra se tornando acessível ao povo comum. Na Idade Média, a Bíblia era um livro de mistério para a maioria das pessoas. Ela estava escrita em latim, a língua oficial da Igreja Católica Romana, e era acessível apenas a clérigos e acadêmicos. O povo comum dependia de sermões e de imagens nas igrejas para entender as narrativas bíblicas, o que limitava o conhecimento direto das Escrituras. A Reforma Protestante no século XVI desafiou esse status quo. Liderada por figuras como Martinho Lutero, a Reforma trouxe à tona o princípio do sola scriptura, que significa somente a Escritura. Esse princípio afirmava que a Bíblia é a única fonte de autoridade para a fé e a vida cristã, superando a tradição da Igreja. Para que o povo pudesse viver de acordo com o sola scriptura, era essencial que tivesse acesso direto à palavra de Deus em sua própria língua. Lutero, em seu exílio, traduziu o Novo Testamento para o alemão, uma decisão revolucionária que tornou a Bíblia acessível a qualquer pessoa que soubesse ler. Essa tradução não apenas democratizou a fé, mas também ajudou a unificar a língua alemã. A revolução das traduções foi acelerada por outra invenção monumental, a prensa de Gutenberg. Antes dela, as Bíblias eram copiadas à mão, um processo lento e caro que as tornava artigos de luxo. Com a prensa, a produção de Bíblias se tornou rápida e barata, permitindo que a palavra de Deus fosse impressa em larga escala. A Bíblia deixou de ser um privilégio e se tornou acessível a milhões. Essa liberdade não veio sem um alto preço. A Igreja da época viu as traduções como uma ameaça à sua autoridade. Tradutores como William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, foram perseguidos e executados. As últimas palavras de Tyndale, antes de ser estrangulado e queimado na fogueira, foram uma oração para que a Bíblia fosse aberta aos olhos do rei da Inglaterra. Sua morte e a de muitos outros não foram em vão. O sangue desses mártires foi a semente que garantiu que a Bíblia pudesse, finalmente, chegar às mãos do povo.
Graças à coragem desses homens e ao avanço tecnológico, hoje temos o privilégio de ter a Bíblia em diversas versões e traduções, em nossa própria língua. Atualmente, vivemos um tempo sem precedentes na história da humanidade. Nunca antes a Bíblia esteve tão próxima das pessoas como hoje. São mais de 3 idiomas em que ela já foi traduzida, alcançando povos, nações e culturas das mais diversas partes do mundo. O que antes era privilégio de poucos estudiosos ou de pequenas comunidades cristãs, agora está literalmente à disposição de bilhões de pessoas. Hoje, a Bíblia pode ser lida em formato impresso, acompanhada em áudio por aplicativos, assistida em vídeos e séries que contam suas histórias, ou até mesmo baixada em segundos no celular, tablet ou computador. Está ao alcance de um simples clique. Não importa se você está no ônibus, em casa, na fila do banco ou até em outro país, a palavra de Deus pode estar sempre com você. Mas essa facilidade extraordinária também nos confronta com uma questão séria e profunda. Se temos tanto acesso, será que realmente valorizamos como deveríamos? Será que não corremos o risco de banalizar aquilo que gera vida eterna? Quantas vezes abrimos o celular para passar horas nas redes sociais, assistir vídeos curtos ou responder mensagens, mas deixamos a Bíblia esquecida em um aplicativo que raramente abrimos? Ela está ali, em suas mãos, disponível 24 horas por dia. Mas a pergunta é: temos de fato lido, meditado e vivido essa palavra? Esse contraste nos chama à reflexão. Povos no passado arriscaram a própria vida para copiar, guardar e transmitir as Escrituras. Cristãos foram perseguidos, mártires morreram, tradutores enfrentaram prisões e até a morte para que a Bíblia chegasse até nós. E hoje, quando finalmente temos liberdade e facilidade, será que estamos aproveitando essa oportunidade com a mesma reverência, paixão e dedicação? A palavra de Deus não é apenas um texto digital entre outros aplicativos. Ela é viva, transformadora e eterna. O verdadeiro desafio de nossa geração não é mais ter acesso à Bíblia, mas sim decidir dar prioridade a ela em meio a tantas distrações. A Bíblia percorreu um caminho extraordinário até chegar às nossas mãos. Não foi um processo simples, rápido ou sem custos. Cada etapa da sua história carrega marcas de sacrifício, dedicação e providência divina. Ela foi inspirada por Deus, não como um livro comum, mas como uma revelação sobrenatural. Homens comuns, em diferentes épocas e contextos, foram usados pelo Espírito Santo para registrar a mensagem eterna. Do Pentateuco escrito por Moisés aos evangelhos narrados pelos apóstolos, cada palavra tem origem na mente e no coração do próprio Criador. Foi escrita ao longo de séculos, em línguas diferentes hebraico, aramaico e grego, refletindo culturas e cenários diversos, mas mantendo uma unidade perfeita. Essa harmonia, apesar da distância temporal e cultural entre os autores, é uma das maiores evidências da sua origem divina. Depois, foi preservada contra perseguições ferozes. Imperadores tentaram destruí-la, governantes proibiram sua circulação, e muitos cristãos foram mortos simplesmente por possuírem ou copiarem as Escrituras. Ainda assim, a palavra resistiu e atravessou os séculos intacta em sua mensagem e viva em seu poder. Foi também reconhecida como escritura pela própria comunidade de fé. O cânon bíblico não nasceu de decisões humanas arbitrárias, mas do reconhecimento de que esses escritos carregavam a autoridade de Deus. Eles se destacavam por sua autenticidade, coerência e impacto espiritual. Mais tarde, foi traduzida e distribuída pelo mundo. Monges copiaram cada letra com reverência. Reformadores dedicaram a vida para que o povo comum pudesse ler a Bíblia em sua própria língua. Missionários atravessaram oceanos e florestas para levar as Escrituras a povos distantes. Hoje,
Graças a esse movimento histórico, a Bíblia é o livro mais traduzido, mais distribuído e mais lido de toda a humanidade. E tudo isso aconteceu com um propósito: para que você tivesse acesso a ela hoje, para que você pudesse abrir suas páginas impressas ou digitais e ouvir a voz do Deus eterno. Agora, a pergunta inevitável é: o que você vai fazer com esse tesouro? A Bíblia não foi dada apenas para ocupar prateleiras, enfeitar mesas ou ficar esquecida em aplicativos. Ela foi entregue para transformar vidas, para confrontar o pecado, consolar o aflito, fortalecer o cansado e guiar o cristão em meio às incertezas do mundo. Se Deus moveu séculos inteiros de história, levantou homens e mulheres, preservou sua palavra contra reis e impérios e a espalhou por toda a terra, será que não chegou a hora de você abrir suas páginas com reverência e fome espiritual? Talvez Deus esteja aguardando exatamente esse momento. O instante em que você vai parar, se render e dizer: Senhor, fala comigo através da tua palavra. A pergunta é: o que você vai fazer com esse tesouro? Ela não foi dada apenas para ficar em prateleiras ou aplicativos. Ela foi dada para transformar vidas. Se Deus moveu séculos de história para preservar sua palavra, será que não é hora de você abrir suas páginas e ouvir o que Ele tem a dizer?